Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita, e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amélie Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com grande satisfação que iniciamos agora pela nossa Rádio Cristo Consolador, mais um programa Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos, né? Muito bem, vamos cumprimentar aqui a nossa querida amiga Miriam Becker, que já está aqui conosco. Boa tarde, Silvia Todo. Boa tarde, Miriam. Que bom que você está aqui, né? Sempre muito bom ter você conosco aqui nos nossos estudos. Bom, pessoal, como nós sempre fazemos, né, antes de iniciar propriamente o nosso programa de hoje, nós fazemos uma prece, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Sendo assim, convidamos a todos que já estão nos assistindo e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levar o pensamento a Deus e acompanhar conosco essa pequenina prece de abertura. Ok? Vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos intuir, nos auxiliar na realização deste trabalho. Obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também pela bênção dessa encarnação. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito aqui na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, e em nome de todos esses espíritos bondosos que coordenam os trabalhos da Web Rádio Cristo Consolador, damos como iniciado mais um programa. Desculpe. Estudando a Codificação Espírita, o Livro dos Espíritos. Que a paz do Senhor permaneça em nossos corações. Graças a Deus, né? Muito bem, meus filhos. Nós hoje vamos iniciar uma temática nova, né? Dos nossos estudos. Nós continuamos aqui no livro 3º do Livro dos Espíritos, não é? Capítulo 8, que fala da lei de progresso. E nós hoje vamos começar a falar dos povos degenerados, né? Povos degenerados. Na verdade, até temos que fazer uma pequena correção aqui no nosso banner, né? Que está
com o errinho, né? São povos degenerados. Saiu errado, né? Povos degenerados. Muito bem. Agora sim, está correto, né? Muito bem. Bom, nós vamos ver primeiro, né? Nós vamos ver primeiro a pergunta de número 786, né? 786. E Kardec pergunta aos queridos amigos espirituais o seguinte: a história nos mostra que muitos povos, depois de abalos que lhes causaram fortes comoções, recaíram na barbárie. Neste caso, onde está o progresso? Olha, Kardec faz umas perguntas realmente incríveis, né? A história nos mostra que muitos povos, depois de abalos que lhes causaram fortes comoções, recaíram na barbárie. Neste caso, onde está o progresso? E os amigos espirituais respondem: quando tua casa ameaça desabar, mandas demoli-la e constróis outra mais sólida e mais cômoda. Mas até que seja reconstruída, há perturbação e confusão na tua morada. Olha que interessante que os amigos espirituais falam, né? Dando esse exemplo de quando, né, a nossa casa está prestes a ameaça de desabar, que a gente melhor é demolir e fazer uma nova, né? Demoli-la e construir uma outra nova, mais cômoda, mais sólida, mais cômoda. Mas até que seja reconstruída, há perturbação e confusão na tua morada. E aí Kardec faz a seguinte consideração. Ele diz o seguinte: compreende também isto. Eras pobre e habitavas um casebre. Torna-te rico e o deixas para morar num palácio. Mais tarde, um pobre coitado, como eras antes, vem tomar teu lugar no casebre e fica muito contente, pois antes não tinha abrigo. Muito bem. Aprende que os espíritos que estão encarnados nesse povo degenerado não são os que o constituíam ao tempo do seu esplendor. Os de então, tendo se adiantado, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram seu lugar, que também deixarão um dia quando chegar a vez deles, né? Então, olha que interessante. Na verdade, isso aqui não é um comentário de Kardec, isso aqui é tudo ainda dentro da resposta dos amigos espirituais, né? Então, Kardec pergunta, diz, né? A história nos mostra que muitos povos, depois de abalos que lhes causaram fortes comoções, recaíram na barbárie. Neste caso, onde está o progresso? Né? Parece que esses povos foram para trás, né? Mas amigos espirituais dizem o seguinte: não, um ajuste, né? Um ajuste de uma sintonia fina, vamos dizer assim. Aí eles falam, estão sempre falando, por exemplo, né? Quando a tua casa ameaça desabar, você manda demolir e constrói uma outra mais sólida e mais cômoda. Mas até que esteja pronta, né? Você vai ter muita confusão e perturbação com a obra, é isso? E aí depois os amigos espirituais também dão um outro exemplo. Eles dizem o seguinte: por exemplo, você era pobre, né? Você era pobre, morava em um casebre, aí você ficou rico e foi morar num palácio, né? Mais tarde, alguém que era muito pobre, assim como você, chega no seu casebre e começa a habitá-lo, fica muito feliz por isso, né? Então, ele diz o seguinte, que nós devemos entender que aqueles espíritos que inicialmente haviam atingido um determinado grau evolutivo naquele grupo, eles deixaram aquele grupo, né, e foram para uma outra situação, né? E aqueles que ficaram ali são os que ainda não progrediram, ou seja, os de então,
tendo se adiantado, mudaram-se para habitações mais perfeitas e progrediram, enquanto os outros, menos adiantados, tomaram seu lugar, que também eles hão de deixar um dia, quando chegar a vez deles, né? Então, vejamos agora aqui, no nosso livrinho, estudando o Livro dos Espíritos, qual é o comentário dos nossos amigos Djalma Santos e Ana Maria Spranger a respeito dessa pergunta de número 786. E o que os nossos amigos nos dizem? Vejamos aqui. Nesses casos de abalos ou fenômenos que visitam determinados povos, o que ocorre é uma desorganização temporária, que, com o passar do tempo, vai dar curso a uma organização mais perfeita que antes, além do aprendizado que fica depois desses desastres, que sempre tem um fim útil e importante, né? Então, é muito importante que nós saibamos, né, aproveitar essas situações. Às vezes, realmente, por algum motivo, uma determinada região sofre um abalo, sofre uma catástrofe, e até que ela consiga se reerguer, ela parece estar vivendo em situação de maior atraso. Mas não, é apenas um período, né, em que ela vai se reerguer, né, e vai, naturalmente, reconstruir o seu local, né, o seu ambiente, de uma maneira diferenciada, mais de acordo com a realidade e também tendo como base o aprendizado recebido, né? Então, os amigos espirituais dizem que determinados espíritos que ali estavam, né, eles vão para outros locais e outros espíritos naquele mesmo evolutivo vão ficar ali naquela comunidade enquanto ela estiver nesse momento assim de transição, nesse momento de soerguimento, até que eles tenham aprendido a lição e tenham também se elevado espiritualmente. Ok? Muito bem. Então, vamos continuar aqui no nosso estudo. Aí temos a pergunta de número 787, né? Pergunta de número 787. Mas não há raças que, por sua própria natureza, são rebeldes ao progresso? Existem, né, gente? Existem algumas raças que não querem, de forma nenhuma, o progresso, querem permanecer na mesma situação, né? E Kardec faz a pergunta, mas não há raças que, por sua própria natureza, são rebeldes ao progresso? Sim. Mas todos os dias elas vão se aniquilando corporalmente. Gente, o progresso ele é inexorável. Não adianta você querer lutar contra o progresso, porque ele vai acontecer, querendo ou não. E você vai acabar sendo esmagado pela roda do progresso. Então, existem, sim, povos, né? Existem povos que desejam, né? Que não desejam progresso, desejam continuar vivendo daquela maneira, né? Mais atrasada. Mas só o que vai acontecer? Eles vão sendo aniquilados. Né? Vão sendo aniquilados, porque não tem como. Né? Não tem como. Você imagina um povo que se recusa efetivamente a viver com melhores hábitos de limpeza, de higiene, de alimentação, né? Eles vão continuar naquela situação muito mais sujeitos a contaminações, a doenças, né? A alimentação mais, digamos assim, menos nutritiva. Tudo isso nós podemos ver claramente quando nós olhamos a expectativa de vida da humanidade hoje. Antes, o homem tinha uma expectativa de vida muito pequena. Muito pequena. Uma pessoa de 38 anos já é considerada velha, né? E hoje,
uma pessoa de 60 anos, né, é considerada ainda bastante jovem, né? Então, é muito interessante isso. Por quê? Porque a expectativa de vida hoje já passa dos 80 anos, em alguns lugares até mais, né? Por quê? Porque desenvolvemos recursos da medicina, aprendemos a ter mais cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde, com a nossa alimentação, com a higiene, tudo mais. E isso fez com que nós não perecêssemos por coisas completamente evitáveis, que nós só descobrimos com o progresso. Então, se você tem um grupo que se recusa a aceitar e a adotar essas medidas do progresso, ele, obviamente, vai desencarnar mais fácil e vai tender a desaparecer, né? Então, a pergunta de Kardec: não há raças que, por sua própria natureza, são rebeldes ao progresso? Sim, mas todos os dias elas vão se aniquilando corporalmente, exatamente, vão morrendo aos poucos, né? E aí tem duas complementações a essa pergunta 787. 787A. Qual será a sorte futura das almas que animam essas raças? Chegarão à perfeição, como todas as outras, passando por várias experiências. Deus não deserta ninguém. E aí vem realmente, né? Qual então, né? Será o futuro? Qual será a sorte das almas que animam essas raças que são contrárias ao progresso, né? Elas, querendo ou não querendo, chegarão, né? Chegarão à perfeição, porque essa é a nossa destinação. Todos nós estamos destinados a ser espíritos puros, nós somos criados por Deus simples e ignorantes, mas totalmente perfectíveis. Então, por mais que a gente lute contra o avanço do progresso, ele vai acontecer querendo ou não, né? Então, o que vai acontecer com as almas dessas pessoas que são, digamos assim, contrárias ao progresso, né? Elas vão chegar à perfeição. Obviamente que mais tarde, mas vão, querendo ou não. Da mesma forma que todas as outras chegarão, né? Passando por diversas experiências na matéria, diversas reencarnações. Por quê? Porque mesmo os seus filhos mais rebeldes não são deserdados por Deus. Deus sempre, com a sua infinita bondade e sabedoria, nos dá novas chances de recomeçar, né? Bom, aí temos a pergunta do número 787B, um outro desdobramento dessa pergunta 787, que é a pergunta que Kardec faz aos amigos espirituais com relação àquelas pessoas, aquelas raças que são rebeldes e contrárias ao progresso. E aí temos a pergunta 787B, que é a seguinte: assim, os homens mais civilizados podem ter sido selvagens e antropófagos? Né? Assim, os homens mais civilizados de hoje podem ter sido, no passado, selvagens e antropófagos? Tu mesmo, aí a resposta da minha Kardec, tu mesmo foste mais de uma vez, antes de seres o que és. Exatamente. Isso é muito interessante, porque nós devemos refletir, né, sobre o que somos hoje, mas, sobretudo, no que nós já fomos, né? Nós já fomos. E isso nos ajuda, de uma certa maneira, a ter uma visão mais compreensiva daqueles nossos irmãos de caminhada que hoje ainda fazem coisas que nós não fazemos, não aceitamos, né? E não compreendemos. E aí, muitas vezes, uma pessoa dessa faz alguma coisa contra você e você não consegue perdoar, porque você não entende como é possível uma coisa dessa, que absurdo. Mas acontece que nós precisamos ter olhos mais compreensivos, olhos mais condescendentes para com as faltas alheias, porque nós também precisamos de indulgência, de condescendência para com as nossas faltas.
Nós hoje podemos não fazer o mesmo erro, não cometer o mesmo erro que esse irmão está cometendo, mas já cometemos no passado. E ainda cometemos hoje outros tipos de erros diferentes, porque nos falta muito ainda para atingirmos a perfeição. Estamos ainda no rodapé da evolução espiritual. Somos ainda espíritos imperfeitos, devemos ainda atingir num futuro que eu não sei quando será, a categoria de bons espíritos para finalmente chegarmos à categoria dos espíritos puros. Mas faltam muitas vidas, muitas experiências em nosso currículo, né? Vamos dizer assim. Então, efetivamente, nós não podemos, né? Não podemos ser tão críticos assim com os nossos irmãos de caminhada que ainda estão, assim como nós, aprendendo. Só que eles estão, talvez, num degrauzinho abaixo, né, de onde nós estamos agora. Mas se nós estamos nesse degrauzinho acima, é porque nós já estivemos embaixo e conseguimos subir, né? Então, como podemos nos arvorar, né, em críticos terríveis, aqueles que estão no local que nós já estivemos, e que muitas vezes podemos ter saído há pouco tempo, né? Então, todas as vezes que nós observarmos alguma coisa, algum comportamento, alguma atitude menos feliz de um irmão nosso de caminhada, antes de criticarmos ferozmente o seu comportamento, vamos ser compreensivos. Vamos pensar na razão daquele irmão ter feito aquilo, né? Porque ele ainda ignora. Ele ainda não sabe que é errado, né? Da mesma forma que nós, em outras épocas, fizemos exatamente o que ele faz agora, né? Então, temos que ter essa visão mais indulgente, mais condescendente, mais fraterna, né? É muito importante a questão do julgamento, né? Sobretudo aquele julgamento que nós fazemos dos irmãos que nós observamos e que aparentam estar fazendo coisas que nós achamos terríveis e que pensamos que jamais faríamos. Hoje, talvez não. Mas no passado, talvez não muito distante, nós fizemos, né? Então, tenhamos mais compreensão, tenhamos mais paciência, tenhamos mais indulgência para com as faltas alheias, né? Bom, vejamos agora o que nos dizem os nossos amigos, né? Djalma Santos e Ana Maria Spranger, né? Qual o comentário deles a respeito dessa pergunta de número 787, né? E eles dizem o seguinte, vamos ver qual é aqui. Vamos repetir a pergunta, né? Não há raças rebeldes por sua natureza ao progresso? Ou seja, não há almas, né? Raças que se rebelam naturalmente ao progresso? Né? E aí os amigos espirituais dizem, acredito que rebelde não é bem o termo, e sim raça atrasada, intelectual e moralmente. E com o passar do tempo, vão também alcançar níveis satisfatórios de evolução, principalmente quando contam com a ajuda de povos mais civilizados. Exatamente, né? Não são exatamente rebeldes, talvez, né, como dizem nossos amigos aqui, mas são atrasados. São atrasados. Se nós pegarmos, de repente, alguns irmãos nossos de regiões mais longínquas, onde notadamente observamos que a mulher não tem direito a coisa alguma, ainda é tratada com grande desrespeito, nós vamos entender que esses irmãos são atrasados. Eles ainda não entenderam, né, que tanto homem quanto mulher têm os mesmos direitos, são filhos de Deus da mesma forma, né? Então, é isso que nós precisamos meditar, é isso que nós precisamos pensar. Existem civilizações ainda muito atrasadas com relação ao nível evolutivo, ao nível de, digamos assim, de espiritualidade, moralidade que nós alcançamos? Sim, com certeza, sim.
mas vamos simplesmente puni-los, alijá-los do nosso convívio. Não. Nós devemos, de todas as formas, buscar alçá-los a um patamar mais elevado de compreensão e entendimento. Né? Na verdade, o que acontece? É preciso que a humanidade entenda que aquele que está um pouco mais à frente não deve simplesmente se vangloriar disso e aproveitar a oportunidade para humilhar os companheiros da retaguarda, mas sim deve se aproveitar dessa situação para auxiliar o crescimento, a evolução daqueles que se encontram ainda na retaguarda. Né? Ninguém adquire conhecimentos para colocá-los debaixo do alqueire, não é? Não podemos colocar a candeia debaixo do alqueire. E todo conhecimento adquirido deve ser repartido com outros irmãos de caminhada, para que chegue o momento em que todos nós estaremos no mesmo patamar evolutivo. Né? Todos nós um dia seremos espíritos puros. E quando isso acontecer, nossa vida aqui na Terra será muito mais tranquila, muito mais prazerosa. Não existirão mais aqueles vícios terríveis do orgulho, da vaidade, do egoísmo, da inveja, do ciúme, né? Porque todos nós teremos atingido o mesmo patamar evolutivo e saberemos perfeitamente viver em comunhão um com o outro. Ok? Bem, meus queridos, nós vamos ficando por aqui. Esses são apenas os temas que nós programamos para estudar hoje, né? E na próxima semana voltaremos com um pouquinho mais do estudo dessa temática, que é povos degenerados. Ok? Então, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração.